Sabe quando você trabalha bastante para dar tudo que seus filhos querem e precisam? Vocês falam, eu trabalho tanto. Tem muitos pais que falam, né? Eu trabalho tanto que eu mais quero é dar as coisas para os meus filhos. Eu não quero que eles passem pelo que eu passei. A questão é que eu queria trazer uma reflexão hoje, é que será que passar alguns sufocos e alguns apertos enquanto você é novo traz resultados tão ruins assim? E é para isso que eu vou contar uma história para vocês. É uma história de uma criança que nasceu num barraco de chão batido, com o banheiro fora de casa, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lins, e se tornou uma das pessoas mais empreendedoras, mais admiradas do Brasil. Apesar de não ser tão famoso assim, pelo nome, ele tem uma história que provavelmente você conhece e interage com muitas das empresas da holding dele. Antes de te contar quem é essa pessoa e antes de te contar a história dele, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e não deixa de apertar lá o sininho. A gente sempre fala em educação, educação significa praticar, treinar, repetir. Então, para isso que é importante seguir esse canal, para você sempre ter as ideias fervilhando ali na sua cabeça, para você contar para os seus alunos ou para os seus filhos. Então eu já comecei a história. Era um menino que nasceu no interior de São Paulo, numa casa extremamente simples, numa família protestante e que, entre outras coisas, caminhava 1 hora no final de semana para ir até a igreja e mais 1 hora para voltar junto com toda a família. Quando ele era bem novo, quando ele tinha menos de 10 anos, ele começou a vender coxinha. Depois de vender tanta coxinha, ele conseguiu comprar um Fusca para a mãe, para a família. E isso fez muita diferença para todos eles. Deu uma melhora na qualidade muito grande. Se não me engano, era um Fusca 1962. E depois disso, ele começou a fazer um curso de computação nos finais de semana, porque ele teve uma ideia de que aquilo era uma coisa do futuro, de que era uma coisa promissora e que ia trazer muitos benefícios se ele aprendesse. Aqueles cursos de linguagem de programação, Basic, enfim, aquele de telinha verde, já denunciando minha idade, para quem sabe o que eu tô falando, é uma coisa muito antiga. Bom, ele começou a fazer todos esses cursos, depois ele começou a trabalhar numa copiadora, numa empresa de Xerox. E ele conta que a maior lição que ele tirou desde a experiência com as coxinhas foi: o trabalho me recompensa. Se eu trabalhar, eu posso ter muitas coisas que eu quiser e que sejam boas para mim e para minha família. Você percebe que ele não ficou achando ruim aquela experiência. Ele achou aquilo extremamente benéfico para ele, para o desenvolvimento dele e para a formação dele. Ele não ficou achando, perdi minha infância porque eu estava trabalhando. Não, ele aprendeu muito com aquilo. Quando ele se tornou desenvolvedor de software, ele conseguia, como ele era uma das pessoas da região inteira que mais entendia daquele assunto, ele começou a prestar consultorias para empresas e fazer softwares para eles, para as empresas que requisitavam. Só que nisso ele tinha uma interação com todas as áreas das empresas para poder criar o software. Então ele tinha com contabilidade, contas a pagar, contas a receber, estoque e tudo mais. Quando ele precisava ter essas vivências dentro de cada área, ele acabou fazendo o que ele chamou de a escola da vida. O que eu quero te dizer com tudo isso, e que eu já vou te contar de quem é essa história, já vou contar o final, mas eu quero, além disso, nesse momento trazer essa reflexão, que é o seguinte: nem só de escola a gente aprende, nem só de escola a gente se desenvolve. Muitas coisas que a gente leva para a vida futura, profissional e pessoal, a gente aprende e a gente desenvolve também fora da escola. Não significa que eu sou contra a escola, eu sou super a favor. Mas, ele inclusive ia à escola. Mas, eu quero dizer que vocês não precisam, nós pais, não precisamos nos esforçar tanto para oferecer o melhor para os nossos filhos, para eles não passarem coisas que a gente teve que passar. Porque essas experiências formam as pessoas. Se vocês nunca assistiram, por exemplo, o vídeo do Amir Klink, queria te convidar para assistir, clica aí, que ele conta de uma maneira muito bacana que ele fez com as filhas dele e que também é uma inspiração para a gente, pais e mães, fazerem com os nossos filhos, para garantir a eles um desenvolvimento financeiro e profissional e pessoal mais completo e mais promissor.
Quando essa pessoa tinha... Bom, deixa eu contar o nome dela de uma vez, né? Eu tô falando do Semenzato. Vou colocar uma foto dele aqui, mas hoje o Semenzato é dono de uma holding enorme, ele tem muitas empresas, e enfim, ele é super promissor, mas vou te contar só para terminar, para você não ficar curioso. Mas aí ele começou a dar aula para o 2º grau, tinha acabado de se formar no colegial, precisou de uma autorização da Secretaria de Educação para poder dar aula, e começou a dar aula para os jovens de computação, porque ele era uma das pessoas que mais dominava esse assunto. Só que ele disse que ele não dava uma aula de computação, ele dava aula de sonhos, ele inspirava as pessoas. E isso o tornou muito requisitado como professor. E aí ele decidiu então criar uma escola de computação. Ele disse que quando ele criou a Microlins, que foi a escola dele, já existiam outras. Só que ele se dispôs a fazer a melhor escola e a maior. E ele conseguiu. Ele disse que um dia ele estava fazendo uma propaganda da Microlins e encontrou uma pessoa de cosméticos nos bastidores do estúdio e falou: por que a gente não cria uma escola de beleza? E foi assim que ele foi crescendo e migrando para outros setores e continuou cada vez crescendo mais e ficando muito promissor e tendo muitas ideias de negócios, sendo uma pessoa muito inspiradora, motivadora, que eu adorei quando eu tive com ele na mentoria, ouvindo toda a história e aprendendo muito. Espero que você, se quiser conhecer mais da história dele, se inspire para também não só se comparar como adulto e a sua experiência, mas para pensar o que você está fazendo e o que você vai fazer com os seus filhos para garantir que eles tenham um futuro promissor e que sejam inteligentes financeiramente. Porque não adianta nada ganhar dinheiro e não saber usar, não saber gastar, não saber guardar e assim por diante. Então, essa é a história hoje do Semenzato. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado com ela. E a gente se vê no próximo vídeo.